4 notícias que eu quero trazer para você, tricolor, nesse vídeo aqui, sábado de carnaval, mas a Central continua aqui online, trazendo todas as notícias do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Tem ex-Fluminense que está voltando para jogar a Série A. Teria vaga no Fluminense? Deixa eu comentar um pouquinho isso aqui. Eu, particularmente, acho que não é uma pena, porque é um jogador que eu gosto muito, mas acho que o tempo dele no Fluminense já deu. De qualquer forma, voltando para o Brasil, vai jogar a Série A, a gente vai comentar essa informação. Tem Germancano falando, né, sobre a situação do ataque, preferências dele ou não preferências, né, por escalações, formações, companheiros de time. A gente vai comentar essa declaração do Germancano, que também a gente vai falar sobre John Kennedy. John Kennedy falou sobre a suposta proposta da MLS, que está rolando aí esse papo de que tem um time da MLS querendo comprar o John Kennedy. John Kennedy falou sobre isso. A gente vai falar também sobre MLS. Tem jogador do Fluminense de saída aí da equipe, indo justamente para lá, para o futebol dos Estados Unidos. A gente vai comentar tudo nesse vídeo. Então, agradeço a sua audiência por estar aqui com a Central mais uma vez e convido você a assistir esse vídeo aqui até o final para ficar muito bem informado, beleza? Antes de a gente começar a falar das notícias, quero só pedir para você deixar um like nesse vídeo. Aqui embaixo do vídeo tem o botãozão do joia aí. Se você puder clicar nesse botão, você dá uma ajuda absurda para a gente que está aqui todo dia produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você. O YouTube valoriza muito essa métrica. Nós também, é claro, valorizamos muito quando você aperta o botão do joia. Valeu? Comenta aí de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber de onde é a nossa audiência, cidade, estado, país, quem sabe, né? De onde você, tricolor, está nos assistindo. Comenta aí para a gente ficar ligado. E vamos lá, vamos partir para as notícias, vamos partir para as informações, porque é ele, lembra dele? O Wellington Silva, atacante, fechou com o Cuiabá. Atacante do Fluminense, né? Formado em Xerém, foi vendido muito jovem, com 17 anos, para o Arsenal da Inglaterra. Chegou a jogar um pouquinho ali no começo de 2010, chegou a ser titular ali no começo de 2010, recém-subido, foi para a Europa, rodou muito por lá, acabou que nunca se firmou no Arsenal, volta para o Fluminense em 2016, cercado de desconfiança, mas, sobretudo, no final de 2016 e início de 2017, arrebenta aqui, jogou muita bola, né? Eu sempre dizia na época que ele era o melhor driblador do mundo, era um cara muito liso, driblava muito, mas teve um probleminha de pubalgia, não sei se vocês vão lembrar disso, mas tinha uma negociação bem avançada dele com o Bordeaux da França. Ele acabou sendo reprovado nos exames médicos, não foi para lá justamente por conta dessa pubalgia, que afetou muito, né, o futebol dele, o desempenho dele. Acabou que, enfim, não foi para lá, acabou depois nunca mais jogando o futebol que jogava antes dessa proposta. Chegou a ser emprestado para o Internacional uma época, voltou em 2020 para o Fluminense e depois saiu para o futebol japonês, para o Gamba Osaka, que era o clube que ele defendia até pouco tempo. O contrato dele acabou lá no Japão e ele acertou com o Cuiabá. Vai jogar a Série A do Brasileirão aí pelo Cuiabá. O Wellington Silva, moleque de Xerém, sempre falou muito bem do Fluminense, né? Sempre demonstrou muito carinho pelo Fluminense. É um cara que eu gosto muito, né? Assim, não conheço ele pessoalmente, né? Mas o que eu sei dele de jogador e as declarações que eu vejo, é um cara que eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande, mas infelizmente eu acho que assim, já não tinha mais vaga no Fluminense, né? Acho que o ciclo dele já foi. Tem 2020, quando ele retorna do Internacional, já não conseguia render aquele futebol que a gente tinha visto em 2016, 2017, né? Então acho que já estava tendo essa dificuldade, até chegou a fazer uns golzinhos, né? O último jogo dele pelo Fluminense foi o jogo da Taça Gerson Didi, né? Que a gente ganhou do Botafogo 2-0 e levou a Taça Gerson Didi para casa. E ele meteu um gol de pênalti, né? Ele faz um gol naquele jogo ali, dá uma entrevista muito bonita, né? Chorando, se despedindo do Fluminense. Enfim, é um cara que sempre teve muito carinho pelo clube, mas acho que hoje, infelizmente, ele já não tem mais... acho que é qualidade mesmo a palavra, né, para agregar ao Fluminense, infelizmente, mas é um cara que já foi muito importante, muito útil para a gente. Desejo toda a sorte do mundo para ele agora, nesse novo desafio lá no Cuiabá, beleza? E falando, né, em caras muito úteis para o Fluminense, né, esse aqui, enfim, dispensa comentários, né? Artilheiro do ano em 2022, 44 gols, já meteu 5 em 2023. A gente começou o ano aí reclamando, pô, cadê o Cano? Lá. Decidiu aparecer? 5 gols. Toma aí, já tem 5 gols na temporada, hat-trick contra o Audax, 2 contra o Vasco. O homem agora decidiu aparecer. Decidiu aparecer, meu amigo, e agora ninguém segura. Falou que o Fluminense quer ganhar o Mundial e Libertadores com o Fluminense. Estou fechado com ele, né? Estou fechado com ele, não vou discordar de Germancano, jamais. E ele foi perguntado, né, sobre preferências, se ele prefere jogar em dupla de ataque, em trio, como é que é a questão que ele prefere. E a resposta dele foi bem política, tá? Mas cara, do quilate do Germancano, da qualidade do Germancano, ele não
Não precisa, né, cara? Ele pode jogar de qualquer jeito que ele vai render, ele vai fazer gol. Vou abrir aspas aqui para o que ele falou, ó. Posso jogar com todo mundo, sem problema com ninguém. Todos que entram fazem o melhor para o time. Não tem problema jogar com ninguém. Todos estão preparados. Temos uma grande equipe. Falta muito, mas vamos no caminho certo para continuar dando alegrias. Qualquer um que entre em campo pode fazer o melhor. Essa é a declaração aí do Germancano, né? Quando foi perguntado sobre isso, né? Dupla de ataque, trio de ataque, o que ele prefere? Ele deixou claro que, como o treinador preferir, ele vai estar lá fazendo gol. Estou fechado com ele. Cara, e eu vi, foi o João Eduardo Gurgel, das Relações Tricolores, postou essa informação, não tinha parado, né, para apurar isso. Ele trouxe a apuração, né, dos 44 gols que o Germancano fez com a camisa do Fluminense em 2022, 40 foram com um toque só na bola. Ele, tipo, recebeu, bateu de primeiro e fez o gol. Que mostra, né, que o cara é uma máquina de fazer gol, né? Ele é muito letal. A bola sobrou para ele, meu amigo. É sem pensar muito. Pá, caixa. Isso é bizarro, né? Tipo, 4 gols só que ele domina a bola. Domina e ajeita e faz. Pô, isso é muito estrondoso, né? Esse é o desempenho do Germancano com a camisa do Fluminense, cada vez mais encantando a torcida. E eu vou pegar essa notícia dele falando que tanto faz, né? Dupla ou trio de ataque, para puxar um gancho, né? Porque muita gente, inclusive eu, começou a ver com bons olhos uma dupla de ataque no Fluminense por conta do John Kennedy, né? John Kennedy voando na Ferroviária. Ferroviária muito mal no Paulistão, mas o John Kennedy, artilheiro da competição, né? Fazendo gol todo jogo praticamente. Pô, quem sabe, né? O John Kennedy voltando aí não pode fazer uma dupla com o Germancano? Seria a dupla mais letal do mundo, né? Acho que não tem uma dupla mais letal que Germancano e John Kennedy. Muita gente falando sobre isso, né? Ah, pô, poderia voltar, ser aproveitado. O Mário Bittencourt falou que queria aproveitar ele, Fernando Diniz falou que queria aproveitar ele, mas fato é, ontem saiu notícia aí de que tem uma proposta do Chicago Fire, da MLS, pelo John Kennedy, 3 milhões de dólares para contratar. O jogador fluminense recusou, mas as negociações prosseguem, né? Continuam rolando as negociações aí, então existe essa possibilidade do John Kennedy acabar sendo vendido. O jogador, né, se pronunciou sobre o assunto. Ele deu entrevista lá ao GE e falou o seguinte, eu vou abrir aspas. Ainda não chegou nada a mim do que acontecerá depois do Paulistão. Estou bem tranquilo. Vejo com muita alegria o carinho da torcida nas redes sociais. Só tenho que agradecer. O Fluminense é o clube que me deu tudo no futebol e serei sempre muito grato. Agora estou focado na Ferroviária e em terminar o Paulistão da melhor maneira possível. Essa aí foi a declaração do John Kennedy, né? E só para eu dar uma opinião aqui rapidinho, um pitaco, né, sobre essa negociação, eu particularmente já falei isso em lives, né, que eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar o John Kennedy voltando para o Fluminense, porque pelas informações que a gente viu rolarem, né, nos últimos anos, vamos botar assim, de John Kennedy, ele deu muito problema lá no Fluminense, né? Ele deu muito problema lá. Então, pessoal, a paciência já não está tão grande com o John Kennedy. Surgindo uma proposta de que o Fluminense consiga fazer uma grana com o jogador, eu já achava, tá, mas era um palpite meu, baseado em vozes da minha cabeça, que o Fluminense tentaria negociar. Sendo bem sincero, eu achava que as propostas que poderiam aparecer pelo John Kennedy pós-Paulistão não chegariam a 3 milhões de dólares. E o Fluminense ter recusado uma proposta de 3 milhões de dólares me surpreendeu. Eu achei que se o Fluminense recebesse uma proposta de 1 milhão de euros, 1,5 milhão de euros, estava desfazendo do John Kennedy. Chegou uma proposta de 3 milhões de dólares, é a informação que tem aí, e o Fluminense recusou. Então, assim, gostei da postura do Fluminense. Mas eu acho que, assim, se o time lá da MLS fizer um esforcinho a mais, oferecer uma graninha a mais, o Fluminense vai, sim, negociar o John Kennedy. E, assim, eu acho um erro porque é um jogador que está demonstrando muito futebol na Ferroviária, é jovem, é do Fluminense, né? Então, assim, seria um baita reforço interno, se o Fluminense ir ao mercado. O Fluminense, para conseguir um John Kennedy no mercado, teria que gastar uma grana alta. E a gente já tem um John Kennedy aqui, né? Então, por esse lado, eu não queria me desfazer do John Kennedy, eu quero o John Kennedy no elenco do Fluminense. Mas, por outro, você tem a situação que é o seguinte, tem essa questão toda do extracampo. John Kennedy disse que mudou. Deu aquela declaração que empolgou, tá numa nova vida, tá namorando, casadão, parece que tá vindo mais um filho aí, tá focado, sabe que cometeu muitos erros com o Fluminense e quer se redimir, quer, enfim, voltar a focar na carreira. E futebol ele tem, isso aí a gente sabe, né? Futebol o John Kennedy sempre teve. Aí, beleza, você tem essa questão por um lado, tem uma outra questão. Saíram informações de que a diretoria do Fluminense entende que vai ter que fazer uma negociação no meio do ano. E aí, meu amigo, você vai ter que vender jogadores que estão aí disponíveis, vamos botar assim, para serem vendidos. André, Nino, Martinelli, John Arias,
É uma turma aí que é titular do Fluminense. Tem o Calegari. A gente vai falar do Calegari daqui a pouquinho. Tem o Calegari. Mas será que uma venda do Calegari resolveria o problema do Fluminense? Provavelmente não. O John Kennedy é um cara que hoje não está integrado no elenco do Fluminense. Então seria aquela famosa venda que não afetaria o planejamento de curto prazo. Eu acho que assim, o Fluminense, quando emprestou o John Kennedy, sendo muito sincero, isso é uma opinião, tá? Um pitaco, uma informação. O Fluminense emprestou o John Kennedy para a Ferroviária, tipo assim, ó, vai para lá e vê se você arruma alguma coisa. Mas não foi tipo assim, vou emprestar ele lá para ele se desenvolver e vai voltar e vai ser utilizado em 2023. Eu tenho essa impressão, tá? Não tem muito disso. Então já não estava no planejamento do Fluminense. Então uma oportunidade de ganhar dinheiro com o jogador que já estava ali meio à margem do plantel. A questão é, o dinheiro tem que ser bom, tem que resolver a situação do Fluminense. Não sei se vai. A percentual do John Kennedy é muito fatiado. O Fluminense só tem direito a 40% da venda dele, porque tem 10% de vitrine para a Ferroviária, que é onde ele está emprestado agora, tem 10% do empresário dele e 40% do social de Minas Gerais, que é o clube que ele jogava antes de vir para o Fluminense. Então, assim, também você pega aí 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais, o Fluminense tem direito a menos da metade disso. Então, não resolve, sabe? É uma situação muito difícil. Quando o jogador é muito fatiado, tem essa situação difícil, né? Porque o dinheiro nunca vem todo para o Fluminense. Então, tem que ser uma venda espetacular para o Fluminense ganhar um dinheiro bom. E aí é que tá o problema. Mas a situação do John Kennedy é essa. Ele falou, não sei de nada de proposta. Gostaria muito de ver o John Kennedy voltar a jogar no Fluminense. Tá? Gostaria de ver muito o John Kennedy sendo aproveitado. Mas dependendo dos valores, eu acho que eu consigo entender se o Fluminense acabar negociando ele. Tá? Não concordo, mas eu entendo. Beleza? É a minha visão. Vocês fiquem livres aí, claro, para no comentário deixar a visão de vocês. Também eu quero falar sobre ele, Calegari, né? Saiu informação agorinha de tarde, do jornalista Marcelo Neves, que o Fluminense acertou a saída do Calegari. Sim, Calegari vai sair do Fluminense. Havia a informação de que o Los Angeles Galaxy fez uma proposta de empréstimo por opção de compra pelo jogador. O Fluminense havia recusado, mas parece que rolou uma nova proposta. O Fluminense agora aceitou. Calegari vai ser emprestado por 1 ano ao clube dos Estados Unidos e o Fluminense vai receber 300 mil euros por esse empréstimo, cerca de 1,6 milhão de reais. Após esse período, haverá uma opção de compra do clube norte-americano, ou seja, ao fim do vínculo dele lá, o clube norte-americano pode comprar o Calegari por 2 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais, tá? Já havia tido essa proposta, o Fluminense recusou, também teve proposta do Coritiba. Proposta não, o Coritiba fez sondagem, teve a proposta do Goiás, também havia tido uma proposta do Estoril. Parece que o Fernando Diniz agora falou pro Fluminense, o Alexandre está voltando, então pode liberar o Calegari aí, que não vai ser utilizado aqui por nós. Eu acho que emprestar o Calegari é muito bom, tá? Emprestar o Calegari é muito bom, é um cara que demonstrou uma evolução no futebol no começo de 2023, apesar daquela questão do pênalti, ele não estava jogando mal. Eu tinha muita implicância com o Calegari, mas eu comecei a dar um votinho de confiança para ele nesse começo de 2023. Começou bem, só que teve a questão do pênalti, queimou muito ele, queimou demais, e parece que queimou muito com o Fernando Diniz também, né? Então, assim, eu entendo o Fluminense negociá-lo. Agora, a minha questão é, essa opção de compra de 2 milhões de euros eu achei baixa. Eu sei que o mercado, ele não valoriza tanto um jogador como o Calegari, lateral, vai fazer 21 anos já, né? Então, assim, eu sei que, o Calegari ia ser vendido por valores estratosféricos, mas 2 milhões de euros eu acho um valor baixo, cara. É mais ou menos o valor ali que o Gabriel Teixeira foi negociado. Eu acho que o Calegari é mais jogador. Eu sei que o Gabriel Teixeira é atacante, então ele é mais valorizado, né, pro nível dele do que o Calegari, mas eu acho que o Calegari é mais jogador. Eu acho que, assim, isso aí a gente vai falando meio de orelhada, né? Eu acho que dava para tentar uma negociação, uma cláusulazinha aí um pouco maior pelo Calegari, até porque esses 11 milhões, né, que o Fluminense talvez receba ano que vem, se o Calegari for vendido, não resolve a situação do Fluminense. Então, se o Calegari é um dos jogadores que eu acabei de falar aí, que poderiam ser a negociação do Fluminense no meio do ano para dar essa desafogada, ele está emprestado para talvez ser vendido no ano que vem. Então, a gente perde essa carta, vamos botar assim, Calegari, para tentar negociar. Já havia tido interesse da Udinese, eu lembro que lá atrás, logo depois da primeira temporada do Calegari, também chegou um papo de Fiorentina interessado nele. É um jogador que tem passaporte europeu, isso dá uma valorizada. Eu acho que o Fluminense poderia tentar uma negociação um pouco melhor, embora eu entenda que o empréstimo não seria ruim para o jogador ganhar rodagem, ganhar minutagem e se desenvolver. O que está me pegando é essa cláusula aí de 2 milhões, mas também, por outro lado, você tem essa situação, né? É um jogador que está muito desvalorizado aqui no Fluminense, não vai ser utilizado, não vai ser aproveitado, então talvez não fosse muito possível conseguir algo melhor do que isso. Então, assim, se eu fosse botar de 0 a 10 a nota para essa negociação do Calegari, eu botaria a nota 6, 5,5, 6, assim, não chega a ser horrível, não causa uma revolta,
mas também, para mim, está longe de ser boa a situação. Calegari, então, de saída do Fluminense rumo aos Estados Unidos, meus amigos, minhas amigas. Quero saber de vocês. Opiniões aqui no comentário sobre John Kennedy. Vale a pena vender? Não vale? Calegari, proposta, negociação, boa ou ruim para o Fluminense? Solta a opinião aí, vamos trocar essa ideia. Valeu? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.